Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nos reunimos mais uma vez nesse nosso canal, A Verdade da Fé Católica, com a única intenção de trazer para aqueles que se interessarem aquilo que a Igreja ensinou por 2000 anos através dos Papas até Pio XII, até porque nós temos cada dia mais clareza que aquilo que é ensinado a partir de João 23 não corresponde, em hipótese alguma, à fé católica. Por providência divina, criamos esse canal para que você conheça aquilo que realmente os papas ensinaram, defenderam. Essa encíclica sobre o matrimônio cristão, de Sua Santidade, o Papa Leão XIII, uma encíclica do ano de 1880, encíclica Divine Sapiente, trazendo a você também o magistério dos papas sobre o matrimônio cristão, a família, aquilo que realmente a Igreja ensina. E a Igreja é a guardiã da verdade. Ela recebeu de Deus a autoridade de ensinar. Os poderes eclesiástico e civil. Estando assim as coisas de todos os que governam e administram os estados, tivessem querido seguir a razão, a sabedoria e a própria utilidade dos súditos, haveriam de ter feito com que as leis sagradas sobre o matrimônio permanecessem intactas e servisse da ajuda oferecida pela Igreja na defesa dos costumes e a prosperidade das famílias, antes de suspeitar como inimiga a própria Igreja e dirigir-lhe a acusação falsa e iníqua de ter violado o direito civil. Número 58. E isso tanto mais que a Igreja Católica, como não pode faltar em nada à fidelidade de seu ofício e na defesa de seus direitos, assim costuma ser sumamente inclinada à benignidade e à indulgência em tudo o que pode ser conciliado com a incolumidade e a santidade de seus deveres. Por isso, nunca estabeleceu nada sobre os matrimônios sem atenção ao estado da sociedade e à condição dos povos. E mais vezes ela mesma mitigou suas leis no que lhe foi possível, quando razões justas e graves lhe aconselhavam essa brandura. Número 59. Assim também, ela não ignora nem nega que o sacramento do matrimônio, sendo dirigido para a conservação e incremento da sociedade humana, tem relação estreita com as próprias coisas humanas, os quais derivam certamente do matrimônio, mas pertencem à ordem civil e são de competência e alçada dos que estão à frente do Estado. E ele vai explicar isso aqui no número 60. Ninguém duvida que Jesus Cristo, fundador da Igreja, quis que o poder eclesiástico fosse distinto do poder civil e que ambos, na sua ordem, tivessem um exercício livre e desimpedido. Porém, a esta condição, que beneficia a ambos e que é de muito interesse para todos os homens. Então, ninguém duvida que Jesus Cristo, fundador da Igreja, quis que o poder eclesiástico fosse distinto do poder civil, isto é, que houvesse entre eles união e concórdia, e que nas coisas que por motivos diversos são de direito comum, aquele a quem foram confiadas as coisas humanas fosse, de maneira oportuna e conveniente, dependente daquele ao qual foram confiadas as celestes. Nesta concórdia e harmonia está posta não somente a essência desses poderes, mas também um meio mais oportuno e eficaz de ser útil à família humana no que pertence ao modo de viver e à esperança da salvação eterna. Além disso, como o intelecto humano, ao concordar com a fé cristã, como demonstramos na encíclica anterior, se torna muito mais nobre e adquire maior força para evitar e combater os erros. Assim, da mesma forma, a fé obtém uma ajuda não pequena da própria razão. E da mesma forma, onde a autoridade civil concorda plenamente com o poder sagrado da Igreja, não pode senão derivar grande utilidade para uma e outra. A necessidade da comunhão entre aquilo que a Igreja ensina e as leis do Estado. O Estado é laico, independente. Aqui fazemos as coisas do nosso jeito. Não era para ser assim nos planos de Deus.
Primeiro que para estar à frente de um império, de um reinado, era necessário professar a fé católica. E olha o que ele diz aqui. E da mesma forma, onde a autoridade civil concorda plenamente com o poder sagrado da Igreja, não pode senão derivar grande utilidade para uma e outro. A este, com efeito, é acrescida a dignidade, e com a religião como guia, governará sempre segundo a justiça. Um povo obediente, os servos aos senhores, os súditos ao rei. Onde a ordem da igreja está estabelecida, a ordem civil também acontece. Onde não há a ordem da igreja, o caos está instalado. A este, com efeito, é acrescido a dignidade, com a religião como guia, governará sempre segundo a justiça. Aquela são proporcionados auxílios de defesa e proteção que redundam em proveito dos fiéis. Número 61. Nós, portanto, movidos pela consideração dessas coisas, como já outras vezes fizemos com toda a solicitude, assim no presente exortamos novamente e com ardor os príncipes a juntar-se em concórdia e amizade com a Igreja. Com ardor os príncipes a juntar-se em concórdia e amizade com a Igreja. E com paterna benevolência nós, por primeiro, lhes apresentamos a mão direita, oferecendo-lhes o socorro do nosso poder supremo, que é tanto mais necessário nesse tempo, quanto mais a autoridade soberana, como que ferida, é tornada mais fraca na opinião dos homens. Esse poder papal, que é tanto mais necessário nesse tempo. Como desejaríamos ter um Papa conforme o coração de Deus nesses tempos de internet, nesses tempos de televisão, de rádio, de facilidade de ter notícias, para bebermos da fonte verdadeira da verdade. Eles, sabendo de tudo isso, foram rápidos em colocar farsantes nessa época que é tão fácil. Quando o Papa São Pio V fez a bula Coprime o Tempra, você acha que demorou quanto tempo para chegar a todos os católicos do mundo? Sendo já os ânimos acesos de imprudente liberdade, recusando com ousadia ímpica o jugo de qualquer autoridade, até a mais legítima, a salvação pública requer que as forças de ambos os poderes se juntem para afastar os danos que vemos incumbir não só a Igreja, mas a mesma sociedade civil. Quanto mais as pessoas abandonam e viram as costas para a religião, mais rebelde elas ficam às autoridades constituídas, mesmo autoridades legítimas. A vigilância dos bispos, número 62. Ao mesmo tempo que aconselhamos calorosamente a união amigável das vontades e suplicamos a Deus, príncipe da paz, que infunda nos ânimos de todos os homens o amor da concórdia, não nos podemos conter com exortações de estimular sempre mais o vosso zelo, a vossa operosidade, a vigilância, que sabemos ser sempre grandíssimas em vós. Com todos os vossos esforços e a vossa autoridade, empregai todos os meios para que nos povos confiados à vossa guarda, dirigindo-se aos bispos, permaneça íntegra e incorrupta a doutrina que o Senhor Jesus e os apóstolos, intérpretes da vontade divina, ensinaram, e que a Igreja Católica guardou essa mesma cuidadosamente e mandou que fosse guardada pelos cristãos de todos os tempos. A doutrina não muda, vou ler novamente. Empregai todos os meios para que nos povos confiados à vossa guarda permaneça íntegra e incorrupta a doutrina que o Senhor Jesus e os apóstolos, intérpretes da vontade divina, ensinaram e que a Igreja Católica guardou ela mesma cuidadosamente e mandou que fosse guardada pelos cristãos de todos os tempos. Não existe novidade na doutrina católica sobre o matrimônio. Empregai todos os meios para que nos povos confiados à vossa guarda permaneça íntegra e incorrupta a doutrina que o Senhor Jesus e os apóstolos, intérpretes da vontade divina, ensinaram,
e que a Igreja Católica guardou ela mesma cuidadosamente e mandou que fosse guardada pelos cristãos de todos os tempos. Fora Amoris Letícia, fora documentos de liberdade religiosa, de ecumenismo, de exaltação do homem, em detrimento à grandeza de Deus. Número 63. Tende o máximo cuidado em que os povos tenham sempre firme os preceitos da sabedoria cristã e guardem em suas mentes que o matrimônio foi estabelecido desde o princípio, não por vontade dos homens, mas por vontade e querer de Deus, com a lei de que seja celebrado entre um só homem e uma só mulher. Mais ainda, Cristo, autor da nova lei, elevou o que era segundo a natureza ao grau de sacramento, e no que se refere ao vínculo, concedeu à sua igreja o poder legislativo e judiciário. Quanto a isso, é bom vigiar diligentemente que as mentes não sejam levadas ao erro pelas argumentações falsas dos adversários, os quais quereriam que fosse tirado da igreja tal poder. Igualmente, deve ser manifesto para todos que se entre os cristãos se a união dos homens e da mulher, sem que seja sacramento, ela carece da natureza e da eficácia do matrimônio legítimo. E ainda que feita segundo as leis do Estado, contudo não pode ser estimada mais do que um rito ou um uso introduzidos pelo direito civil. E mais, o direito civil só pode ordenar e administrar aquelas coisas que os matrimônios produzem na ordem civil, e que, é claro, não podem ser produzidas se não existir a causa verdadeira e legítima, isto é, o vínculo nupcial. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 64. É com certeza muito importante que os esposos conheçam plenamente essas coisas, que as aceitem e as gravem profundamente nos seus ânimos, para que lhes seja possível uniformar-se, neste caso, às leis. Isso que a Igreja quer e deseja, que sejam resguardados na sua inteireza todos os efeitos do matrimônio e não seja causado nenhum dano aos filhos. Número 65. Na grande confusão de juízos que vão aumentando cada dia mais, é necessário também se conheça isso, que não está em poder de ninguém dissolver o vínculo do matrimônio. Vou repetir para vocês. Número 65, encíclica de 1880 de Sua Santidade o Papa Leão XIII, Arcano Divine Sapiente. É na grande confusão de juízos que vão aumentando cada dia mais, é necessário que também se conheça isso, que não está em poder de ninguém dissolver o vínculo do matrimônio, rato e consumado entre os cristãos. Por conseguinte, são manifestamente culpados de delito aqueles cônjuges que por acaso houver alguns, os quais, seja qual for o motivo apresentado, queiram unir-se com um vínculo novo de matrimônio, antes que a morte tenha dissolvido o primeiro. Que não está em poder de ninguém dissolver o vínculo do matrimônio rato e consumado entre os cristãos, que por conseguinte são manifestamente culpados de delito aqueles cônjuges, se por acaso houver alguns os quais, seja qual for o motivo apresentado, queiram unir-se com um vínculo novo de matrimônio, antes que a morte tenha dissolvido o primeiro. Número 66. Banalização das nulidades de casamento. E se as coisas chegarem a tal ponto que pareça impossível suportar por mais tempo a convivência, então a Igreja permite que cada um viva os seus dias separado do outro e esforça-se por aliviar os danos da separação com cuidados e remédios apropriados à condição dos cônjuges, mas nunca desistirá ou perderá a esperança de reconduzir os ânimos à concórdia. Então o Papa Leão XIII está dizendo que se
as coisas chegarem a tal ponto que pareça impossível suportar por mais tempo a convivência, então a igreja permite que cada um viva os seus dias separado do outro. E esforça-se por aliviar os danos da separação, porque é inevitável os danos da separação, com cuidados e remédios apropriados à condição dos cônjuges, mas nunca desistirá ou perderá a esperança de reconduzir os ânimos à concórdia. Até aquelas pessoas que buscam a nulidade poderiam ser orientadas de uma forma muito mais cristã do que são. Número 67. Mas esses são casos extremos, os quais facilmente não se chegaria se os esposos, tendo antes ponderado serenamente, quer os deveres dos cônjuges, quer os motivos nobres dos conúbios, e não levados pela paixão, casassem com aquela intenção que convém e não antecipassem as núpcias com uma série continuada de delitos, sobre o olhar indignado de Deus. Muito sério isso aqui. E para dizer tudo com poucas palavras, os matrimônios poderão ter uma doce e segura estabilidade quando tirarem o espírito e a vida da virtude de religião, a qual concede a graça de ânimo forte e invicto, que faz com que os defeitos que se possam ter, a diversidade de índole e de costumes, o peso dos cuidados maternos, a grave solicitude para a educação dos filhos e as dificuldades companheiras da vida, todas as contrariedades sejam suportadas não somente com resignação, mas com ânimo contente. A força do sacramento revigora, rejuvenesce, faz renascer o ânimo, a força, a coragem, a força de perdoar, até mesmo traições. Número 68. Também se deve ter o cuidado de não se desejar com facilidade o casamento com pessoas que não pertençam à Igreja Católica, pois dificilmente pode-se esperar que os ânimos discordes sobre a religião consigam a concórdia em tudo mais. Casamentos mistos. E que se devem evitar esses casamentos. Entende-se especialmente disso, impedem a participação comum às coisas sagradas, criam perigo para a religião dos cônjuges católicos, impedem uma boa educação dos filhos e muitas vezes levam os ânimos a ter na mesma estima todas as religiões, tirando toda a diferença entre o falso e o verdadeiro. Eu vou ler novamente o número 68. Também se deve ter o cuidado de não se desejar com facilidade o casamento com pessoas que não pertencem à Igreja Católica, pois dificilmente pode-se esperar que os ânimos discordes sobre a religião consigam a concórdia em tudo mais. Se eu estou dividido sobre a religião, eu vou estar dividido sobre tudo mais. E o que se devam evitar esses casamentos, entende-se especialmente disso, impedem a participação comum às coisas sagradas. O homem vai no culto, a mulher vai na missa. O outro vai no terreiro, o outro vai na mesquita. Criam perigo para a religião do cônjuge católico. Impedem uma boa educação dos filhos e muitas vezes levam os ânimos a ter a mesma estima com todas as religiões, como se tudo fosse igual, liberdade de religião, tirando toda a diferença entre o falso e o verdadeiro. Número 69. Finalmente, cônscios deve permanecer alheio à nossa caridade. Recomendamos, veneráveis irmãos, a vossa autoridade, fé e piedade. Os que verdadeiramente míseros, arrastados pelo ardor das paixões e completamente esquecidos de sua salvação, levam vida licenciosa, unidos em núpcias ilegítimas. A vossa sapiente operosidade seja dirigida a lembrar a tais homens suas obrigações e por vós mesmos ou por meio de pessoas de bem, procurai fazer com que esses sintam ter agido incorretamente. Arrependam-se de seu mal e sejam levados a celebrar verdadeiras núpcias, segundo o rito católico. A vossa sapiente operosidade seja dirigida a lembrar a tais homens suas obrigações, e por vós mesmos ou por meio de pessoas de bem procurai fazer com que eles sintam ter agido incorretamente, arrependam-se de seu mal e sejam levados a celebrar verdadeiras núpcias segundo o rito católico. Penúltimo número 70. Veneráveis irmãos, podeis ver claramente como essas instruções
e esses preceitos sobre o matrimônio cristão, que julgamos nosso dever comunicar-vos, não são de menor utilidade para a conservação da convivência civil do que para a salvação eterna dos homens. Veneráveis irmãos, podeis ver claramente como essas instruções e esses preceitos sobre o matrimônio cristão, vindo pelo vigário de Cristo, que julgamos nosso dever comunicar-vos, como vigário de Cristo preciso comunicar-vos, não são de menor utilidade para a conservação da convivência civil do que para a salvação eterna dos homens. Finalizando, número 71. Praz a Deus que esses ensinamentos, quanto mais encerram de importância e autoridade, tanto mais encontrem em toda parte ânimos dóceis e prontos à obediência. Com esta finalidade, imploremos unânimes, com orações suplicantes e humildes, o socorro de Maria Santíssima, Virgem Imaculada, que despertando as mentes para a obediência da fé, se mostre mãe e socorro dos homens. E suplicamos com não menor fervor, príncipe dos apóstolos Pedro e Paulo, vencedores da superstição, pregadores da verdade, que defendam o gênero humano da inundação dos erros renascentes com o mais constante patrocínio. Entremente dos favores celestes e testemunho de nossa singular benevolência, concedemos de coração a todos vós, veneráveis irmãos, e aos povos confiados aos vossos cuidados, a bênção apostólica. Roma, junto de São Pedro, no dia 10 de fevereiro de 1880, segundo ano do nosso pontificado. Sua Santidade, o Papa Leão XIII. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós.